juro que eu tava tentando manter uma frequência no YouTube. Por favor, não desistam de mim. Só que da primeira frustração, eu sempre acabo virando Cometa Halley, que é uma promessa pra ser Nibiru, que vai destruir toda a dor do planeta Terra a cada 100 anos e não acontece nada. Então eu vou fazer um resumo de algumas coisas que aconteceram, só pra fingir que eu fiz alguma coisa esse mês. Primeiro que é o caso do Selbit e da Sasa. Eu ia falar sobre isso quando explodiu. E agora parece que tá voltando, acho que nunca saiu, porque sempre que acontece algum tipo de andamento no processo, o pessoal acaba comentando, né? Porque, nossa senhora, mas eu não comentei nada sobre isso na época, porque alguém tem que manter os médicos do CAPS ocupado. E, na verdade, eu ia falar sobre ela no especial do Dia das Mulheres em Invertido. Sabe, tipo, juntar... Porque aconteceu umas coisas, né? Tem ela, tem a Ana Hickman, né? Tinha outro também, é o time de ruivas fudendo homens por aí. E eu acabei perdendo a oportunidade. Eu, como sempre, não tenho nada a adicionar, né? Eu só vim falar merda. É que, assim, o que me coça nesse caso é que se a Sasa tivesse ficado quieta, isso nunca teria chegado nesse ponto. Como é que eu explico isso? Ela já tinha vencido. O problema é que toda vez que ele tinha algum destaque, ela aparecia, apontava pra ele, falava assim, olha esse filho da puta, e apontava pra si mesmo e falava assim, eu sou a vítima. E ele em silêncio porque ele já pediu desculpa. Assim, eu costumo condenar as pessoas quando elas entram em efeito manada pra atacar alguém. O problema do caso do Selbit é que ele pediu desculpas, entende? Isso torna o caso muito emblemático. Porque esse pedido de desculpas virou uma culpa que ficou perseguindo ele por anos e não adiantava ninguém tentar defender ele por causa que as pessoas pegavam esse pedido de desculpas pra poder dar mais força pra Sasa. Então, se ela tivesse ficado quieta, isso depois de tanto ficar sambando em cima do cadáver quase morto dele, sabe? É muito estranho, né? Antes desse episódio, se ela não tivesse falado nada na última vez, a gente não estaria sabendo da verdade. Mas eu acho que isso é um caso de ganância humana, sabe? Quando pessoas fazem maracutaia, fazem alguma coisa errada, e saem ilesas, ao invés delas suspirarem e ficar, nossa, essa foi por pouco, é melhor eu me cuidar, melhor eu andar pianinho aqui, melhor eu sair, sabe? Tipo, sai da cena do crime e fica longe. Não, as pessoas, elas começam a acreditar de que o universo meio que deu um destino pra ela de vencer uma guerra ilegítima que elas mesmas causaram. E aí começa a tentar a sorte, tentar a sorte, tentar a sorte. E esse problema, tentava a sorte e dava certo, tentava a sorte e dava certo. Acontece que o Selbit, ele pode ser várias coisas, que tem muita gente que não gosta dele, tudo bem. Só que nesse caso específico em relação a Sasa, ele foi vítima de relacionamento abusivo. E como é que eu explico isso? Quando alguém tá apanhando, assim, tá sendo massacrado, você tá sofrendo um monte de coisa. E uma das formas de lidar melhor com a situação, não sei se eu vou saber explicar isso, é você acreditar que você merece o abuso, sabe? Isso é mais fácil pra você acreditar de que é merecido, você tentar entender o outro lado, ver o outro lado que tem algum tipo de razão de fazer isso com você, do que você se ver como uma vítima de injustiça, sabe? Dói menos você pensar que, nossa, eu mereci isso, do que, nossa, por que isso tá acontecendo comigo, sabe? Imagina isso passando anos e anos e de novo isso voltando, voltando, voltando. O problema é que isso enche o saco, sabe? As pessoas, elas amadurecem, o tempo passa. A distância entre duas pessoas pode ajudar essa pessoa aqui a perceber o mundo sem os muros que essa pessoa aqui construiu, entende? O tempo também ajuda, tipo, a amadurecer, por causa que provavelmente ela ainda tava pisando numa casca, que ele não tava mais lá, não era mais o corpo dele, era uma casca do que ela ainda tinha projetado ele de anos atrás. E na verdade ele já é um homem, ele é uma outra pessoa que vê o mundo de outra forma, mas tudo que ela tem é o passado, então... Será que por isso que ela não esperava que um dia ele simplesmente ia levantar e perceber que não tá dando mais isso. Ele não tá mais debaixo das asas dela. Ele tá livre agora. E ele ia acabar respondendo. O outro problema é o efeito mola, sabe? São anos levando socada. E aí, um dia, simplesmente não dá mais pra segurar essa diarreia dentro da gente. E simplesmente explode. E ela é a pessoa que trancou os dois juntos numa sala e engoliu a chave. Então agora ela tem que sobreviver e não afogar em algo que ela literalmente causou. Isso simplesmente poderia ser um
um fantasma do passado, sabe? Se ela simplesmente tivesse deixado isso morrer, tivesse prosseguido. Só que o problema, se tem fã da Sasha aqui, não vai gostar do que eu vou falar. Qual é o diferencial da Sasha, além de ser um rosto bonito, sabe? Alguma coisa que realmente destaque ela, além do rosto bonito, e ser a vítima do Selvit. Porque eu não conheço ela além disso. Provavelmente ela fez uma outra coisa, mas pra gente aqui de fora, era isso que, tipo, era a referência da existência dela. Então eu imagino que, sem isso, sabe? Sem se escorar nisso, ela simplesmente teria desaparecido. Então ela tinha duas escolhas. Ou voltar para as sombras do esquecimento e levar junto com ela esse segredo, ou simplesmente ficar utilizando isso, utilizando. Só que, bom, primeiro errado. Segundo, não desenvolve quem ela é. E aí, quando isso finalmente a Monla solta, ela vai ser só reconhecida como isso pelo resto da vida. Isso é complicado pra ela, né? Bom, pra mim é relevante, tá? Nem preciso dizer que como mulher, porque todas as mulheres são ligadas como uma classe pela biologia. A gente não tem como fugir. Que isso afeta todas as mulheres, sabe? É que assim, o problema é que... Ai, como eu não vou explicar isso? Acusações, né? Falsas acusações de crime de mulheres contra homens com essa natureza de assédio, abuso, essas coisas assim, estão ficando cada vez mais decorrentes. E aí que tá. Toda vez que uma mulher, ela vem em público falar alguma coisa, o primeiro pensamento que vem nas cabeças das pessoas, tipo, será que isso realmente aconteceu? Será que a pessoa tá mentindo? As pessoas não se chocam mais, elas colocam o pé atrás, por causa que tantas vezes a gente ouviu alguém falar uma coisa, a gente se colocou numa posição pra defender a vítima, e no final não era. E isso cria, tipo... Ou isso cria um constrangimento nas pessoas que percebem que estava literalmente ajudando um criminoso. No criminoso, no caso. Ou algumas pessoas simplesmente não largam o osso. Fica até o final com isso e... Ai, cara, como é que eu explico isso? É porque, tipo, tem várias feministas que falam que toda vez que uma mulher é pega, você tem que ignorar. Que, na verdade, a gente tem que focar nas reais vítimas. Que você ficar dando luz pra essas coisas, na verdade, meio que dá... argumento para machistas, e na verdade não. Na verdade, a gente simplesmente ignorar o problema, na verdade, é isso que... Nossa, eu tô me repetindo toda, né? É isso que dá força pro outro lado. Por causa que as pessoas não vão esquecer. Tá acontecendo tanta coisa que vai marcar a história. E o futuro, ele se baseia no passado. Isso tá virando estatística, sabe? E lá pra frente... já tá tendo peso aqui, socialmente falando, mas se a gente se importa com as leis, que muitas mulheres se fuderam pra conquistar isso, e aí a gente vai perder tudo porque tem uma galera ali fazendo merda, sabe? Se a gente realmente dá... se a gente realmente valoriza as leis que a gente conquistou, a gente precisa defender isso. E parte de defender é pelo menos tirar o poder de mulheres que fazem isso, por causa que mulheres que fazem isso odeiam mulheres. É que tem uma coisa chamada responsabilidade, tá? Se você coloca certas pessoas num palco e deixa elas fazerem um showzinho delas, você simplesmente não pode colocá-las debaixo do tapete quando o show é demais, quando o show explode. Não, você tem que ter responsabilidade pelas coisas que você apoia, sabe? Se você ajudou a cavar o túmulo de alguém, sabe? Fazer assassinato da reputação, até colocar a vida da pessoa em risco, sabe? A pessoa não consegue sair na rua por causa de uma acusação. Você tem que ter responsabilidade de pegar as consequências dos seus atos. Então é aquela coisa, ou você simplesmente não entra nessas preservadas, nessas maracutaias, sabe? Não apoia ninguém. Ou se você... entrar e apoiar, você também abraça a consequência se caso for uma mentira. Aí vem uma treta de baixíssima qualidade, bem estilo casos de família, sabe? Extremamente confuso, né? Não, por causa que tem essa garota que eu nunca vi na minha vida, que eu conheci agora. É uma luz bem ruim. Como é que explica o que tá acontecendo, cara? É muito, sabe, farofeira a situação. Então, um lado ou é uma mulher que traiu o marido com depressão, que tinha ela como âncora, e aí ele reagiu mal à situação, porque é assim, é complicada essa situação, porque
quando você faz merda contra alguém, você meio que abraça as consequências, sabe? Se você trai alguém, você não pode reclamar da forma que a pessoa vai reagir à situação. Como é que eu explico isso sem abrir porta para as pessoas me acusarem que eu tô fazendo apologia a certas coisas? Uma coisa é a pessoa te furar do nada. Outra pessoa é você empurrar a pessoa e ela levantar te esburacando. Ou então, essa moça é vítima de um relacionamento abusivo, vítima de um assassinato de reputação, do nada. E aí que um negócio tão idiota vira um negócio complexo. Porque se você é traído, se isso de fato aconteceu, né, por causa que ela não fala que traiu, mas tem uns detalhes que mas se você é traído, o que que você faz? O que que é considerado uma reação fora de proporção? Porque muita gente fala assim, não, se você foi traído, você segue a vida. Você simplesmente ignora e segue a vida. Sem deixar isso te afetar. Como é que faz isso? Como é que você tem uma pessoa que você ama, que você tem como parte de você, e a pessoa vai lá, te sacaneia, como é que você simplesmente se levanta e simplesmente segue a vida, sabe? A pessoa tem que ser muito fria pra isso. Todo mundo vai reagir mal, sabe? E a forma que... É que assim, como é que você tem um relacionamento longo com uma pessoa e não sabe como ela pode reagir se caso souber que você tá traindo ela? Eu vi gente falando que você tem que trair de volta. Primeiro que não tem como trair alguém de volta. Por causa que quando a pessoa te traiu, o relacionamento foi cortado. Quebrou aqui. Então, é a mesma coisa de alguém te jogar na piscina, aí você pegar um copo d'água e jogar em você mesmo, tá? Você tá se corrompendo e você tá tentando fazer uma coisa que não faz mais sentido, sabe? Não tem mais um relacionamento ali pra você quebrar um relacionamento ou se vingar, tipo... E é aquela coisa assim, se a pessoa realmente se importasse com você, ela nem ia te trair pra começo de conversa. Então não vai afetar tanto quanto você acha que vai afetar outra pessoa. Então... Mas ela vem com essa ideia de que na verdade ela não traiu, que na verdade eles estavam em processo de separação, foi pelo que eu entendi, processo de separação. E... É que assim... Você não conseguiu esperar ou terminar esse processo de separação pra partir pra outra? Tinha que acontecer agora? E aí fica complexo por causa que talvez tenha um real motivo, um motivo que faça sentido, tipo, ela não conseguia terminar de vez porque tava com pena dele, e a pena não é o suficiente, não é grande o suficiente pra ela não fazer isso. Era o suficiente pra manter ele por perto, mas não pra poupar ele de algo real, assim, ou por questões jurídicas que não tava terminando. Qual é a explicação, sabe, uma explicação assim que justifique fazer a traição enquanto... ou não traição, enquanto não estava formalizada. Ela traz alguns detalhes, falando que o relacionamento era relacionamento abusivo. Relacionamento abusivo é justificativa pra traição. Não dizendo que, sabe, eu não tô tentando falar que é ok relacionamento abusivo e que você tem que ficar preso com a pessoa, só que se a pessoa tá fazendo algo de ruim com você, você pode se vingar dessa forma. Isso foi... Nossa, usando a palavra vingança, o que tá... Por isso que é um negócio muito confuso, cara. E aí ela tem até uma medida restritiva que ela colocou pra se proteger dele. Só que assim, hoje em dia, medida restritiva não significa nada, porque tem pessoas que eram agressoras e conseguiram medida restritiva contra pessoas que elas agrediam. Então, não pode significar uma coisa, pode, mas também não pode significar nada. E isso ajuda a... No contexto... Isso é relevante? E outra coisa, a traição justifica o assassinato de reputação que ela sofreu? E aí que tá, tipo, ela quebrou uma bolha, sabe? Com conversas assim que, nossa senhora, a palavra mais respeitosa é desconfortável. Parece que alguém pegou o chat GPT na versão beta e colocou lá pra poder, como eu falar, simular duas pessoas tentando fazer coisa, sabe? Sem o chat entender o que é um corpo humano. Sabe? Como é que coloca as coisas, como é que funciona. Sabe? Baseado naqueles filmes antigos de pornô, sabe? Aqueles filmes clássicos que tinha aqueles diálogos extremamente vergonhosos. Você gosta de observar pássaros? Ela gosta de ver pássaros. Eu tenho um exemplar de um pássaro. Que diabo de pássaro é esse? Eu te apresento meu passaralho. Ele canta bonito, sabia?
Bonitinho esse seu passaralho. Posso brincar com ele? Pode. Posso. Tem uma chance de todo mundo ser assim, e eu sou o alienígena aqui, que não entende como funciona o relacionamento dos humanos, mas eu fiquei, tipo, pensando, caralho, o que que tá acontecendo aqui? É assim que as pessoas flertam? Nossa, eu realmente não sei como me comportar com o humano, porque coisa vergonhosa. Imagina se eu pegasse as suas conversas de flerte, que talvez a gente se julgue como bom em alguma coisa, mas na verdade é tão pior como. E aí eu jogasse isso pela sociedade e isso virasse seu legado. Se as pessoas te conhecessem pelas putarias que você manda pelo WhatsApp. Imagina isso. E aí vai ficar um negócio que pode acompanhar ela pela vida toda. Porque literalmente daqui 5 anos alguém pode pesquisar o nome dela e encontrar isso. Isso é uma coisa proporcional? Ou cai naquela coisa de que quando você machuca alguém, você não consegue controlar ou dizer pra pessoa como ela deve reagir a isso. E aí você abraça as consequências. Só que assim, eu não quero ser a pessoa que vai defender a traidora aqui. E eu não vou fazer isso. Eu não preciso fazer isso. Porque eu só preciso lembrar de umas coisas aqui que são 2 casos muito emblemáticos. Que ninguém esqueceu, mas ao mesmo tempo esqueceu. Tá? Que é o caso do Haluka e da Karen Bakini. Vocês lembram disso? O que esses 2 casos têm em comum? De que quando alguém expõe uma situação, a pessoa que expôs primeiro, ela tem controle da narrativa, sabe? É assim que você vai ver o caso, é assim que vai explodir, tipo, a coisa do Haluka é difícil explicar por causa que parece um esquizofrênico contando coisas em um universo paralelo, mas a da Karen Bakini veio essa ideia de que era uma funcionária que estava sofrendo opressão ali, e são histórias, assim, suculentas. Por causa que é muito fácil você se sentir compadecida pela pessoa que se diz ser vítima de alguma coisa. E aí você vai lá e abraça a causa da vítima. Que eu já falei sobre isso. De que quando uma pessoa fala que foi vítima de alguma coisa, vai lá e dá apoio pra pessoa. Só que você comprar a briga dessa pessoa e sair atacando outras pessoas, isso é problemático. Porque você não sabe o que tá acontecendo do outro lado. Toda fofoca exposta dessa forma é uma fofoca trap, é uma fofoca armadilha, é uma fofoca até ilegal, sabe? Não era uma coisa que eu e você deveria estar vendo. É muito fácil a gente sentir raiva da traidora, da mulher que colocou um relacionamento de anos, de um marido que usava ela como âncora. É muito, muito fácil você sentir ódio dela, sabe? Até eu fico meio assim com essa situação. Ainda mais quando a pessoa tinha uma imagem limpa, que eu vi até algumas pessoas consideravam ela meio que moralista, que ela fez algumas críticas e a galera não gostou. Só que, como eu disse, o problema é essa coisa do cenário, sabe? Eu não sei o que se passa na cabeça dela, eu não sei o que se passa na cabeça dele, eu não sei como é dos dois convivendo junto, eu não sei o que podia, o que não podia nesse relacionamento, eu não sei, entende? A gente não tava lá. E você não sabe nem a pessoa que ele é. Você não conviveu com ele, ela conviveu com ele. É muito fácil você gostar e compadecer com uma pessoa que você não viveu junto, que você não sabe como essa pessoa é, sabe? Eu não sei nem como ela é. Então, como é que eu vou ficar do lado de alguém numa briga meio que familiar, né? Eles não estão mais juntos, mas estavam, então era meio que uma família ali. E, tipo, eu entendo a raiva, sabe? Eu entendo a sensação de que alguém tirou uma parte, um pedaço de você, que você nunca mais vai recuperar. E aí fica essa urgência de fazer a pessoa sentir alguma coisa, sabe? Sentir uma dor ali pra pelo menos ela sentir um pedacinho, um pouquinho do lugar que você tá. Vocês já viram os vídeos que eu fiz na época que eu fui sacaneada? Tipo, eu sei o que é isso, eu sei o que é essa urgência, eu sei o que é não querer a todos os sentimentos, a negação, a raiva, a loucura do momento. Eu sei o que é isso, sabe? Eu sei o que é só ter a raiva, sabe? Só ter o fogo da raiva ali explodindo dentro de você. Aí você taca na outra pessoa e você fica prometendo pra você, sabe? Você fica torcendo que essas chamas vão ser o suficiente pra iluminar o seu caminho de ida, de sair dessa situação. Eu entendo que isso, que quando tudo que você tem, o único sentimento que você tem
que te mantém vivo no momento é a raiva, porque todos os outros sentimentos é tristeza, é decepção, é o fim de um sonho. Eu entendo isso, sabe? É difícil, sabe? Você tentar entender o lado de alguém que causou isso em outra pessoa, por causa que eu já estive no outro lado. Acho que eu tive toda a minha vida do lado da outra pessoa ali no chão, entende? Só que o meu problema é isso, meu problema é... Porque, você fala, mas você fez, né? Mas quando eu fiz, eu não coloquei ninguém pra atacar outra pessoa, sabe? Era eu ali reclamando. Então, esse que é meu ponto, sabe? Você dá apoio pra alguém, por causa que provavelmente era isso mesmo que ele tava sentindo ali no momento. Só que, de novo, você não sabe o que tava acontecendo lá, velho. Como é que você pega uma luta que não é sua e pega como sua? Porque, tá, eu entendo. Muitas pessoas foram traídas, muitas pessoas viram sonhos delas acabando vindo alguém jogar anos fora e não ter mais o que fazer, não ter mais o que recuperar, porque você não sente que você não vai conseguir aceitar a situação. E aí, você se colocar no lugar da pessoa, sabe? Você fazer isso da sua luta porque você sabe o que a pessoa tá sentindo naquele momento. Então, meio que você sente que você atacar a pessoa que fez mal àquela outra pessoa vai curar suas feridas, porque você não tá só defendendo outra pessoa, você tá defendendo quem você era. Só que é muito confuso você ver as conversas. Tirando a parte da vergonha, puta merda. Tem detalhes, assim, tipo, ela mencionar o relacionamento no passado, enquanto conversava com o outro cara. Isso é o que? É indicativo de que realmente tinha terminado. De que mesmo que tava em processo de separação, será que entre os dois tinha uma noção de que acabou e de que ela tava prosseguindo a vida? Ou não? Ou ela mantinha ele por perto com ilusões? Eu não sei, cara. São detalhes que eu não sei. Uma pessoa que te trai, ela não gosta, ela não ama, ela não te respeita. Porque assim, a pessoa pode ser a pessoa mais sexualizada do mundo, sabe? A pessoa mais transuda ali, que puta merda, hoje eu vou e vai, mas se ela realmente, pelo menos respeita alguém, só a ideia de que a traição pode machucar o outro lado já é suficiente pra broxar. Só não precisa nem amar a pessoa, é respeito. Respeito é a base de qualquer relacionamento, até entre um gato e um peixe. Se não tiver respeito, os dois vão se matar ali. Sabe? Você não precisa amar, você só precisa respeitar a pessoa. Não, mas tem algumas pessoas que vão falar, mas acreditar que o outro lado nunca vai saber da traição. Não tem isso, sabe? Porque nada nesse mundo fica escondido pra sempre. Por causa que é um segredo que duas pessoas estão compartilhando. E algum lado vai quebrar. Ficam, tipo, pelo menos pistas no caminho. E só a ideia de que outra pessoa pode saber disso e que outra pessoa vai se sentir afetada por isso, que isso vai causar problema, só a ideia é broxante. Se a pessoa não passa essa ideia na cabeça dela, ela não te respeita. Então, não tem o que fazer. Um outro problema é que sexo não é um espirro que se você não segurar, a sua garganta explode. Você até vê nesse contexto que eles precisavam marcar. Eles não só estavam marcando o encontro, mas eles fizeram um roteiro de como isso ia acontecer. Que coisa vergonhosa. É assim que as pessoas se relacionam. Elas não fazem isso de uma forma espontânea. Precisa fazer todo o plano de como vai acontecer. Ai, meu Deus do céu. E aí, se chegar lá e não for do jeito... Tá, enfim. Sabe? É um planejamento. Tem todo um processo até chegar nos finalmente. Então... Sabe, a pessoa ela faz essas escolhas com consciência, sabe? Conscientemente. Consegui falar a palavra. Nossa, eu tô mole pra cacete agora. Ninguém trai sem querer, sabe? Por acidente. Ninguém trai porque foi coisa do momento. Ninguém trai, não, sabe? Foi uma escolha consciente. A pessoa simplesmente abraçou qualquer consequência disso não te machucar. Qualquer consequência disso causar coisas caóticas, ainda mais com relacionamento, que eu disse, relacionamento de anos, duas pessoas que estão anos juntas. Com certeza ela sabia como ele poderia reagir. Ainda mais ela falando que estava num relacionamento abusivo. Se eles estavam num relacionamento, ela saberia como ele ia reagir. Então ela meio que abraçou a consequência desse cara surtar e fazer merda. O meu problema com ele foi ele invadir o perfil dela. Como ele conseguiu fazer isso, sabe? Falou que foi lá na casa, pegou o telefone e fez isso. Sabe? Como é que ele tem acesso tão fácil?
é um relacionamento tão abusivo a ponto de ela não conseguir ter limites contra ele, ou eles tinham um relacionamento, realmente um relacionamento a ponto dele conseguir acessar o celular dela com facilidade. O que estava acontecendo eu não sei, mas só o fato dele ter pegado o celular dela, pegado o palco, o lugar onde ela tinha voz, e a partir daí destruir a reputação dela. Se ele tivesse feito isso no perfil dele, se ele pegasse o perfil dele, abrir o telefone, nossa, eu tô muito mole agora, abrir o telefone e falado no perfil dele a situação, seria mais digno do que ele ter que fazer isso no perfil dela, por causa que é uma coisa muito pessoal, sabe? Ele realmente queria destruir a reputação dela. Ele realmente queria que os fãs dela visse a pessoa que ela realmente é pra ele, sabe? Foi realmente uma vingança. Então eu não sei. É um grande eu não sei esse caso. Eu falo mais alguma coisa, mas cara, eu tô muito mole. Eu não aguento mais não.